Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje um episódio especial, com uma convidada também especial. De antemão, primeiramente, eu vou agradecer você que já fez o convite, tá? É uma honra estar aqui com você. Obrigado. Ainda mais para falar, né, de um assunto tão importante, tão atual, né? E, de certa forma, também delicado, né? Porque a gente tem que ter um cuidado também em falar. E ter você aqui conosco para compartilhar o seu conhecimento é uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Você tirar esse tempo para falar com a gente, tá? Eu que agradeço. Então é isso aí. E vocês, pessoal, de casa aí tá chegando, só para a gente já ir alinhando, passando para vocês, a gente tá na transmissão ao vivo no YouTube, tá fazendo também pelo Instagram, mas a oficial é pelo YouTube. Então no YouTube, se você mandar alguma mensagem, alguma pergunta, eu vou tentando repassar aqui para a nossa convidada, para a Elzinha, e na medida do possível a gente vai respondendo aí. Se tiver alguma que a gente não conseguir responder agora, ela depois responde por e-mail, né? A gente não vai deixar ninguém sem resposta não, tá? Se quiser mandar um joinha, um olá, eu sei que a Elzinha é muito querida, principalmente na faculdade. Então, os alunos aí de plantão, quiser mandar um olá, eu vou repassando aqui também para ela, tá? Já tem algumas pessoas que já estão nos acompanhando, só para fazer referência aqui, o João Santos. Meu pai. Seu pai? Beijo, paizinho, obrigada. Ana Carolina. Tem família, né? Seda Batista. Nossa estudante. Gabriela Alencar já mandou também uma mensagem aqui. Minhas alunas queridas. Estamos começando, pessoal. Não saia daí, aproveita, dá tempo ainda, já compartilha. Se você ainda não segue o canal oficial no YouTube, já vai lá, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que surgir os novos episódios. Tem vários episódios lá, a gente já fez falando sobre outros assuntos, como Setembro Amarelo, já teve muitos episódios falando sobre negócios também, você que tem vontade de ter seu negócio, de empreender. Tem episódio falando sobre política, né? A gente, na eleição passada, a gente fez aqui uma entrevista com os candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, então tem alguns conteúdos lá também. O pessoal quiser rever lá para cobrar, né, dos candidatos, agora é a hora, né? Então você vai chegando aí, já se inscreve, até estou dando esse tempinho aqui para você poder compartilhar, chamar os amigos para ir acompanhando. Hoje a gente está com um tema muito legal, muito importante, né, que é falando sobre o autismo, tá? Do ponto de vista genético, mas assim, a gente vai tentar conduzir de uma forma simples, clara, né, sem muita complicação, que fique fácil para você, para a compreensão de vocês aí também, tá? Então esse seria para você já ir compartilhando. Quem está no Instagram, segura pelo YouTube, mandar a pergunta, a gente vai conseguindo ver e repassando aqui, tá? Antes de começar, para a gente fazer as devidas apresentações da Elza, só falando também sobre esse canal, né, Elza, o podcast, ele surgiu com a ideia de trazer justamente, criar essa abertura para a gente falar, a princípio era de negócios, né, outros empresários, falando um pouco das suas experiências. E a gente resolveu esse ano expandir, abordar outros assuntos também, no sentido da sociedade como um todo, né? Então, como eu já falei, tem outros assuntos já bem legais que a gente já tratou. E hoje, nesse mês em especial, né, que a gente é um mês de conscientização, a gente tem várias ações acontecendo, a gente escolheu esse tema, eu fiz o convite, a Elzinha aceitou, né, e hoje a gente vai estar conduzindo aqui da melhor forma possível, tá? Estou um pouquinho gripado, a voz vai sair um pouco rouca, mas tem um pouquinho de paciência aí comigo, tá? Para a gente começar então, eu gostaria, você já me passou lá o currículo, tem graduações, tem mestrado, está concluindo o doutorado. Para não prometer gasto, gente, porque é muitas, né? Gostaria que você já falasse um pouquinho quem que é o profissional primeiro, né? Qual a sua formação, suas graduações, e depois também a gente já emenda e já vamos para a parte da Elzinha, pessoa
física, Pode quem deixar. é profissional. Então, primeiro, tá com a palavra, se quiser também já falar algo com o pessoal, Tá ótimo. fica à vontade. Então, pessoal, boa tarde, né? Muito obrigada, Ney, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? De ir além do projeto inicial do podcast, que talvez era falar sobre negócios, falar com outros empresários, mas que conhecendo um pouquinho, gente, Ney é meu aluno, tá? Meu aluno da psicologia. Então, conhecendo você um pouquinho, né, esse viés humano ali atrás do empresário, eu acho que é por isso, né, que você permitiu ao podcast expandir para que a gente fale de outros temas muito importantes para a sociedade. E só junto, Elza, porque assim, não existe negócio sem pessoas, né? Então, lidar com negócio também é lidar com pessoas. A gente vai ter, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, lidar com questões que extrapolam um pouco, às vezes, a questão só do negócio. Então, não faz sentido também o podcast ficar limitado, tem que ter essas aberturas mesmo. Né? Exatamente. Então, respondendo aí a sua pergunta, Ney, profissionalmente, né, eu sou formada, eu tenho graduação em Ciências Biológicas e Educação Física, né, as duas aí na licenciatura. Eu venho de uma família de professores, então não daria muito para fugir disso aí, né. Tenho mestrado em genética e estou concluindo já nos últimos meses, né, um trabalho bem árduo e de longos anos de trajetória, né, o doutorado são 4 anos, então eu emendei aí com o mestrado, então eu já estou aí diretão já há quase 6 anos, né, mestrado, doutorado. Puxado. Na área de genética, né? Então, o meu mestrado é em genética, o doutorado também é em genética e biologia molecular pela Universidade Federal. Tem uma especialização em ensino de biologia, então eu me reconheço mesmo enquanto professora, né? Tanto nas formações e com esse viés do cientista também, que eu acho que agrega muito, né, para a gente em sala de aula, no nosso desempenho dentro de sala de aula. Eu acho que para mim, além da formação da docência, esse plus aí do cientista, isso me move muito. Então, assim, eu sou muito entusiasta do que eu faço. Legal. Né? Às vezes muitas pessoas, nossa, Elzinha, é bom ver você falando das coisas que você faz, e realmente, gente, eu gosto muito. É fácil? Não, não é fácil. Essa reta final agora do doutorado é muito desgastante, né? Muita responsabilidade. Então, assim, eu tenho sentido isso no físico, né? Eu tô muito emocional, eu tô muito cansada, mas aí quando eu lembro de tanta coisa, de tantas pessoas, porque ninguém faz ciência sozinho, então eu lembro de tantas pessoas, eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, né, dessa base familiar que a gente tem para conquistar alguma coisa na vida. Meu pai é muito entusiasta da educação também, então ele proporcionou, meu pai e minha mãe, né, ele proporcionou isso para mim e para minha irmã, esse legado da educação. Olha, eu posso oferecer educação, vocês querem? Então, a gente segue. Esse amor pela educação, assim, já veio deles no sentido de inspiração, por exemplo, tinha algum deles que era professores? Ou não? Tem. A minha mãe é professora, né? Os meus tios são professores super famosos lá em Goiânia, professor Márcio e professor Marcos Manuel. Um monte de gente já foi aluno dele. Já mandou Os meus tios. E eu fui uma criança, né, e tinha uma faculdade com a minha mãe. Então, eu cresci nesse ambiente universitário. Né? Então, eu olhava aquilo tudo, aquela liberdade que existe dentro da universidade, diferente de uma escola, né? Na universidade você pode sair, levantar das... essas coisas diferentes que a vida universitária tem. E eu olhava para aquilo e eu falava, nossa, que ambiente legal, né? Então, sim, eles me inspiram muito, né? O meu pai também, nesse sentido de promover talvez um espírito livre em mim e na minha irmã, de, olha,
sejam o que vocês quiserem ser. Ocupem qualquer lugar que vocês quiserem estar. Então, talvez é por isso que eu sou tão apaixonada no que eu faço, por ser livre. Que legal. Muito bom mesmo. Então, deu para perceber, conforme você foi falando, assim, eu falei, deve ter uma fonte de inspiração. Então, os pais, os tios, né? E na parte da Elzinha mãe, Elzinha esposa, como que é um pouco esse lado aí também? O que a Elzinha gosta de fazer? Enfim. A Elzinha é torcedora do Vila Nova. Eu não poderia não falar do meu Vila Nova aqui, né? Não? Vai que a gente ouve alguém gritando Vila. Então, eu sou torcedora do Vila Nova, sou uma mãe exigente, aquele famoso, Elzinha chata. A Elzinha chata. Mas não é chata, eu acho que quem ama cuida, né? Então, meus meninos, João Vitor, professor, treinador de futebol, João Vitor, né? Assim, nos enche de orgulho, tá indo aí agora para segunda licença da CBF, né? Porque a CBF tem uma nivelação, ele já fez a C, vai fazer a B, ele está fazendo já o curso teórico, aí vai para Curitiba fazer a B, e depois tem a A, que aí ele pode treinar qualquer time do Brasil, mas já está habilitado para trabalhar, por exemplo, com crianças. Então tem vários alunos, ele é muito querido pelos alunos dele. Joitora, meu caçula, acabou de entrar em engenharia civil, os dois estão na Universidade Federal. E eu estou simplesmente, eu e meu esposo, né, o Júlio, já estamos juntos aí há mais de 25 anos, vilanovense, claro. Ele também? Claro. Tem que ser Goiás, não dá certo, não. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo é a continuidade do que os nossos pais fizeram por nós, né? Que é mostrar para os meninos que o caminho da educação, ele é transformador, e é isso que eu tento passar todos os dias em sala de aula para os meus estudantes. É verdade. Que a educação, ela tem esse poder de transformação social, sabe, Ney? E às vezes, assim, na sociedade como um todo, né, às vezes não é dado o devido valor, né, não só para a educação, mas principalmente para os profissionais envolvidos, né, na área, que são eles que vão formar os engenheiros, os médicos, né? A gente, às vezes, fica até clichê, né, falar isso, né, mas é a verdade. E mesmo sendo repetitivo, às vezes não é valorizado, né? Ainda não se virou essa chave ainda. Sim. Então, quando se envolve na educação, além do amor profissional, é um amor mesmo pelas pessoas, por levar, ajudar esse desenvolvimento das pessoas. Eu também sou filho de professora, minha mãe também é professora. Atua muito na parte fundamental, hoje ela está aposentada, né? Então, assim, a gente cresce vendo, né, mãe levando os cadernos para corrigir em casa. Trabalho de casa. Plano de aula, final de semana, então assim, é uma rotina muito puxada. E a gente sabe, você com seus pais, você meio que repetindo o processo, vem seus filhos também. Então é por amor, realmente é por amor, porque não é fácil, a gente sabe. Não vivi isso ainda na prática enquanto professor, né? Mas vendo até minha mãe, a gente sabe que não é fácil. Tem que ter um amor, uma dedicação muito grande ali mesmo, né? Tem os desafios diários, né, Ney? São pessoas totalmente diferentes. Uma turma tem pessoas totalmente diferentes. Na genética, é claro, a gente já falando aí da genética, cada um ali, geneticamente falando, é um único indivíduo, e aí todos os aspectos, né, biopsicossociais, de bagagem histórica ali, de cada família, então são pessoas muito diferentes. E que a gente tem que tentar ter ali um nivelamento, um cuidado para a turma e todo mundo junto comigo. Verdade. Já que você já entrando nessa linha, né, hoje o nosso tema então é fazer essa correlação do autismo e genética, já queria que você desse já uma explanada nesse sentido.
que a genética tem a ver com isso? Vamos até usar uma fala que você usa No artigo, né? Eu escrevi genética e eu com isso, né? E no sentido do autismo em si, o que a genética tem a ver com isso? O que a genética já tem de informação também? Enfim, eu acho que a gente vai explanar muito sobre isso aqui durante, né, o episódio, mas já fazendo uma correlação, porque às vezes a pessoa está em casa e fala assim, cara, quem tem a ver uma coisa com a outra? A gente falando de genética e de autismo, o que isso tem a ver? Tá, vamos lá. Então, o fato de estarmos aqui, né? Hoje é 24 de abril, no mês de abril. Então, o Abril Azul, que comumente a gente escuta aí, né? Falando, o Abril Azul, o mês de conscientização do autismo, foi uma data, né, instituída pela ONU. Em 2007, se eu não me engano, tá? E depois nós tivemos uma lei brasileira em 2018 instituindo o dia 2 de abril como o Dia Nacional de alusão aí à temática do autismo, tá? Então, é uma lei brasileira seguida aí por uma instituição internacional que é a ONU. E nessa linha aí de informações de instituições, Ney, tudo que nós, enquanto trabalhadores da ciência, né, e quando a gente vai abordar qualquer tema, e no caso do autismo, nós seguimos princípios instituídos por organizações internacionais. Então, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, né, que nos guia ali, né, com regras, até mesmo para identificar, para os profissionais médicos diagnosticarem esses pacientes. Isso é muito importante a gente Existem referenciais. Existem referenciais. Ah, não, a Elzinha falou. Eu falei, mas me baseando em órgãos internacionalmente estabelecidos e reconhecidos, né? Pontuando aí o que nós podemos falar sobre, no caso específico, sobre o autismo e outras funções do neurodesenvolvimento. Certo. Tá? Então, o que a genética tem a ver com isso? Muita coisa. Eu não sei se eu já fiz essa perguntinha para vocês. Qual foi o primeiro documento que você tirou, né? Documento? Certidão de nascimento. Errado. Não? Não. Já errei, então. A sua primeira identidade é o seu genoma. É verdade. E na verdade não é certidão, né? Porque a gente se tira da mãe, tira pra gente. Seu pai e sua mãe fizeram uma contribuição ali, a gente tem aquele jogo, né? Do dado biológico ali, e nessa mistura aí de informações durante o nosso processo de formação ali, né? Embriologicamente, na fase bem inicial da nossa formação, a gente tem aí essa nossa primeira constituição, que é o nosso código genético. Essa é a sua primeira identidade. Essa é a nossa primeira identidade. Né? A identidade, né, na verdade. Então, você tem o seu código, eu tenho o meu, e uma informação que é muito interessante a gente fazer esse paralelo. Geneticamente, nós seres humanos temos uma similaridade aí de 99 ponto tantos aí por cento. Então, ou seja, nós somos quase iguais, porém muito diferentes. E o que nos deixa diferentes são justamente essas pecinhas que compõem o nosso material genético, né? A nossa sopa de letrinhas, da adenina, guanina, timina, citosina, né? E que nesse lançamento do dado aí, que gera essa individualidade genética e biológica que cada um de nós tem, é o que nos deixa diferentes também. Para o autismo e para qualquer condição de saúde, a gente segue essa mesma linha de raciocínio. Em algum momento ali, a informação talvez foge
do esperado. Entendi. Foge do que é biologicamente esperado, tá? Mutações, variações, todos nós temos, isso é natural em todas as espécies. Porém, existe algumas variações ou variantes que têm uma caracterização que a gente utiliza na prática, que é patogênica, que confere, né, uma característica ali que pode diminuir a qualidade de vida do indivíduo. Da pessoa. Exatamente. Então, assim, isso já faz a relação, então, que a genética tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, não só com autismo, com todas as demandas, as questões, né? Como a Elzinha falou, né? Eu estou falando Elzinha porque a gente já está acostumado, assim, no ambiente da faculdade, né? Professora Elza, enfim, antes eu tinha perguntado, pode ser assim? Pode, é minha. É que eu tenho o nome da minha avó, gente, minha querida avó. Nossa. E ela chamava Elza, era a dona Elza. Então, para diferenciar a dona Elza da Elza pequenininha, então ficou é a identidade da Elzinha. Justamente, além da diferenciação genética, teve a diferenciaçãozinha no nome, compor tudo, né? Então a genética, ela tem tudo a ver, não só com a questão do autismo, com tudo na nossa vida, né? As suas características, cada detalhe, né, tem essa questão do fator genético determinando isso, né? Exatamente. Mas, assim, até para a pessoa estar nos assistindo, que é mais leiga mesmo, né? O que seria o autismo de forma bem simplificada mesmo, né? Não só do ponto de vista genético, mas também o que é o autismo? Para a pessoa que não sabe, não tem essa noção, porque é um termo ainda muito novo, é uma coisa que talvez há 15, 20 anos atrás, a gente não ouvia se falar tanto, né? Então, só para exemplificar... Boa pergunta, e você me coloca 2 pontos importantes. O que é o autismo e por que estamos falando muito sobre ele agora. Então, eu vou conduzir a resposta dentro dessas 2 perspectivas. O que é o autismo? O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Não é doença. Ou seja, é um cérebro que funciona de uma forma um pouco diferente. Tá? Como, entre aspas, um padrão neurotípico, né? De um cérebro neurotípico. Então, é uma constituição ali de vias, né, neuronais que fogem um pouquinho, ou às vezes muito, de uma condição biologicamente esperada. Tá? E aí existem vários contextos para que isso aconteça. Então, nós não temos uma etiologia definida, diferente de outras condições, tá? E que a genética traz aí o que a gente chama de condições monogênicas, né? Algumas doenças monogênicas que nós sabemos exatamente em qual cromossomo está essa alteração, em qual região está essa alteração e que ela funciona ali para todos os indivíduos com um mecanismo molecular, né, muito parecido, idêntico, né? Então, um gene causa, por exemplo, a síndrome de Rett, e que é uma síndrome que está muito associada ao TEA. Então, o gene MECP2 alterado, que aí a gente volta lá na minha fala inicial, né, com uma variação ali que foge do biologicamente esperado, uma alteração nesse gene do MECP2 causa aí a síndrome de Rett. Para o autismo, nós não temos isso claramente definido. A literatura, né, traz aí mais de 1000 genes candidatos a terem relação com o transtorno do espectro autista. Tá? Então, assim, é extremamente complexo, bem como a condição. Mas, assim, já emendando, assim,
deixa você concluir o raciocínio daqui a pouco, mas isso porque ainda é algo novo, não tem essa definição ainda porque é algo novo, ou porque ainda é matéria de estudo? Não, é matéria de estudo no mundo inteiro, ainda, porém, é da caracterização, que você me perguntou, o que é o autismo? O autismo é uma condição complexa e heterogênea que causa desajustes, né, a níveis de comunicação, comportamental, tá certo? E há também escalas, né? Não é tudo igual também não. Então, a grande definição é essa. E é uma definição, Ney, que a gente segue pelo Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, né? Com essas prerrogativas que a gente falou no início da Organização Mundial de Saúde. Então, é um transtorno complexo e heterogêneo. E a gente leva isso também para as possíveis causas. Temos causas genéticas? Temos. E a ciência traz hoje uma relação dessa base genética muito bem estabelecida. Muito bem estabelecida. Então, para nós que trabalhamos com a genética do TEA, a gente tem uma ciência já muito robusta, com quantidade de informações, com a descrição de vários genes, né, com a descrição de várias síndromes que fazem essa correlação com TEA, né, e que elas entram aí dentro de um diagnóstico diferencial para o TEA, né, isso guia bastante os médicos no momento aí de fazer o diagnóstico. Né? Então, seguindo aí essa definição do que é o TEA, a gente segue essa mesma linha de raciocínio para a gente falar um pouquinho da etiologia dele. Então, temos a etiologia genética, temos a etiologia ambiental, né? Como é o ambiente, como foi o ambiente. Então, entender a história familiar ali do paciente é muito importante. Entender ali a saúde dos genitores, né, do pai, da mãe, é muito importante, porque tem várias possibilidades. Tá? Você falou da questão do ambiente, né, como o gene está suscetível à questão da mutação, né, dessas mudanças, por N motivos, tem a questão do ambiente influenciando, talvez como foi essa gestação, se, sei lá, fazer uso de, sei lá, bebidas, de alguma, se foi exposto, de repente, a uma radiação, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Existe contexto também de relacionamento disso? Sim. É importante a gente conhecer ali, né? Então, todas essas questões que você pontuou, a gente chama de fatores teratogênicos, que é essa exposição ali a alguns elementos químicos, né, compostos químicos, que podem ter uma relação no processo de formação do sistema nervoso do bebezinho. Né? Então, nós sabemos, né, que esse processo é feito ali, é um processo crítico até a quarta semana, e normalmente é um período muito precoce. Tem gente que nem sabe que está gestante ainda, mas é um momento crítico para a formação do sistema nervoso do ser humano. Tá? Então, o pré-natal, ele deve ser levado em consideração, né? Por isso que existem aí políticas públicas para esse cuidado com a mãe, esse cuidado com a gestante, mas também a literatura traz outros fatores. Então, por exemplo, idade paterna avançada, né? Tem uma relação, a gente tem vários estudos que trazem isso também. É um fator de risco. Isso. Então, a gente tem vários fatores de risco aí. Porém, né, voltando para a genética, nós temos aí uma base muito sólida, né, para estar tentando compreender o autismo também pela genética. Bacana. E do ponto de vista que a senhora até havia comentado, do ponto de vista da histórico, né? Porque assim, antigamente a gente não era tão comum falar muito sobre isso, né? O termo em si mesmo é um termo relativamente novo.
talvez há 20, 30 anos atrás, não é que não existia, mas talvez as pessoas usavam outros termos para definir isso. O que se deve a o surgimento e por que hoje está, entre aspas, tão na moda falar, né, sobre o autismo, por que há um número, entre aspas, também elevado de diagnóstico ou não é elevado, qual que é essa proporção, se você puder comentar também? Então, autistas e pessoas com qualquer outro tipo de condição existem desde que o mundo é mundo. Primeiro ponto, essas pessoas sempre estiveram entre nós, essas pessoas sempre existiram. O que acontece é que o nosso formato de sociedade mudou, tá? Então, assim, nos primórdios ali, né, dos primeiros pesquisadores que falavam sobre o autismo e que perceberam ali esse comportamento autístico em crianças, né, foi ali num contexto de Segunda Guerra Mundial. Os primeiros estudos, né, e que alguns pesquisadores até contestam, né, pelo regime da época, né, então, mas foi nessa época, então há muito, já tem um certo tempo, e aí foi evoluindo, as discussões foram evoluindo, os debates foram melhorando, as observações foram ficando mais criteriosas e isso acompanha também, né, esses desdobramentos pós-guerra, porque foi nos desdobramentos pós-segunda guerra que a gente teve direitos humanos, que a gente vem com a Organização Mundial de Saúde, que a gente vem com a ONU, que a gente vem com o CID-11, que é aquele Código Internacional de Doenças, para dar uma padronização, sim. Tá? Então, esse pós-guerra traz muitas transformações sociais e que refletem nas condutas de saúde, tá? Agora se esse diagnóstico, mas Sim, exatamente. Então, essa fala do autismo está na moda, né? A gente sempre vê as pessoas falando, mas até no dia 2 de abril mesmo, no dia da conscientização, no dia estabelecido, eu até fiz um vídeo, né, e falando sobre isso. Por quê? Porque o autismo está na moda, isso incomoda as famílias. Sim. Isso machuca as famílias. Então, por isso que eu quis trazer o termo, porque a gente começar a lidar com isso. Exatamente. Né? Então, não é que está na moda. Nós melhoramos o quê? A forma do diagnóstico. Nós estamos falando mais sobre isso. Você concorda que há 20 anos atrás não tinha essa oportunidade da gente estar falando aqui para um monte de gente nesse formato? Né, e possibilitando que essas pessoas vão ter acesso ao conteúdo, sim. Ou talvez ter um profissional com essa linha de formação e que junto com a ciência possa vir aqui e te dar informações fidedignas. Então a gente vai juntando transformações sociais, aprimoramento da mão de obra dos profissionais da saúde, dos profissionais da educação, e de todo mundo. Os avanços na tecnologia. Gente, a molécula de DNA, ela foi descrita em 1953. 1953. O formato tridimensional dela foi publicado. E hoje, nós já temos aí exames de sequenciamento total do material genético. Para pensar um curto prazo de tempo. Curto prazo. Então, nós tivemos um avanço tecnológico gigantesco. E é claro, um avanço, Ney, vê se você concorda comigo, um avanço humano. Para a tecnologia funcionar, precisa de profissionais que vão se capacitando ali e se alinhando para atendendo a demanda da tecnologia. Então, o que aconteceu foi isso. Hoje, a gente fala mais sobre isso. Nós temos canais que permitem com que famílias que talvez não tivessem o acesso a essa informação possam ter
eu vou até pegar aqui um material e eu falo, isso aqui foi o ponto alto, né, do meu doutorado, e que é o nosso folder, né? Então, talvez... Vou tentar mostrar para o pessoal que está em casa. Talvez há 20 anos atrás, Ney, as pessoas não tinham um folderzinho desse aqui, com informações simples, com a letra grandona, tá vendo? Que a letra, fiz questão de colocar uma letra grandona, né? Para quê? Para as pessoas se identificarem e pensarem, nossa, peraí, o meu filho apresenta algumas dessas características, ou eu apresento essas características. Sim. O diagnóstico em adultos, ele aumentou muito. Essa informação ela é importante, né? A pergunta é muito porque é o seguinte, assim, em todos os transtornos ou as situações, há uma subnotificação, né? Mas também há, às vezes, aquelas pessoas, entre aspas, vai na onda e fala assim, meu filho tem autismo, não tem diagnóstico, não tem nada, né? Simplesmente acha, né? E eu queria que você falasse também da importância, além do esclarecimento, que isso aqui realmente é transformador, né? Depois eu vou comentar uma outra situação, mas a importância de buscar os profissionais realmente qualificados, preparados, para fazer um diagnóstico assertivo, e junto desse diagnóstico assertivo vir com as linhas, né, de tratamento no sentido de melhorar a qualidade de vida, né, dessa pessoa. Vamos lá. Então, quem faz diagnóstico do autismo? Médicos e médicas. É essencialmente clínico. Você pode me procurar enquanto geneticista? Pode. Mas a genética não vai te dar um diagnóstico. A genética vai compor a equipe multidisciplinar que vai ajudar ali, né? O meu orientador, o professor Peixoto, ele fala que a odisseia do diagnóstico tem condições que a pessoa fica 10, 20, 30 anos em busca de um diagnóstico. E não tem mais de condições de genética mais raras, né, mais específicas de saúde. A gente até publicou um artigo de uma condição ultra rara e que o paciente ficou ali muitos anos, né? Na verdade, o paciente é a família, né, gente? Quando a gente fala de um indivíduo com qualquer condição de saúde, ele não está sozinho. Ele e a família, ele e um cuidador, né? A mãe, a avó, o pai. Tem todo mundo. Não é só uma pessoa, a gente está falando de várias pessoas. Então, nessa odisseia aí do diagnóstico, nós entramos para somar informações muito importantes, mas quem fecha diagnóstico é médicos e médicas. Tá? Então, é o profissional médico que fecha o diagnóstico. Então, esse profissional precisa estar ali bem preparado, né? Seguir aí todos os pontos, todos os critérios. A gente chama de critério diagnóstico. Apresenta déficit de comunicação, apresenta ali um déficit de interação social. Então, são vários pontos que esses manuais internacionais trazem para que venha um diagnóstico sério, correto, né? E a pessoa que está em casa, que de repente tem uma suspeita, né? Até com esses materiais que hoje em dia estão bem mais acessíveis, né? Tem essa suspeita, o que seria a rede primária que ele deveria buscar como apoio, que a senhora possa passar também para o pessoal. Tá ótimo, vamos lá. Pergunta super importante, Ney, porque muita gente não sabe o que fazer. E aí, essa odisseia do diagnóstico, ela pode ficar ainda mais longa, né? Então, hoje, no Sistema Único de Saúde, nós temos, por exemplo, o CRER, que é onde eu desenvolvo, né, a minha pesquisa do doutorado, e a equipe que eu trabalho são geneticistas
do CRE, doutor Peixoto, doutora Thaís, doutor Marco, doutor Cláudio, né, um grande abraço para eles. O CRE é um lugar assim, né, que a gente chega lá para trabalhar e você pensa, a minha missão é importante. Você acha que vai para contribuir? Na verdade, você está indo também para aprender, né? Aprender com o ser humano, né? Aprender tudo, né? E aquela sensação, você entra, aí você fala, nossa, eu não sei nada, eu quero aprender mais. Você sai de lá, nossa, eu não sei nada, eu tenho que voltar amanhã para aprender mais, né? Então, assim, é uma equipe fantástica, né? Essa equipe dos geneticistas, e são geneticistas não médicos, é só para deixar claro, né? Tem os geneticistas médicos, nós temos médicos geneticistas, mas tem também os geneticistas biomédicos, os geneticistas biólogos, que é o meu caso, né? Então, eu sou bióloga geneticista, reconhecida pelo Conselho Federal de Biologia, então isso é muito importante, né? Qual é o profissional que está com você? O médico, todo mundo sabe que ele tem que ter um CRM. Você não vai no médico sem um CRM. Então, essa área da genética é um pouco assim desconhecida, por isso que eu estou muito feliz, né, de estar aqui falando com você sobre genética e deixando isso assim acessível para todas as pessoas, né? Então, o SUS oferece o serviço de genética. Tá? O SUS oferece esse... Eu particularmente desconhecia, gente. Eu não sabia. Sim, desde o exame mais simples, que é o exame do cariótipo, que é uma fotinha dos nossos cromossomos. Então, eu sempre dou um exemplo em sala de aula. Os cromossomos são grandão. É aquela parte ali que nesse exame você consegue ver. Agora, os exames mais sofisticados, sabe quando você dá zoom no celular? Você abre, a gente vai para estruturas menores do nosso material genético, que são os genes. Então, nós temos lá no CRE, né? Eles fazem, o Sistema Único de Saúde realiza desde o mais simples, que é o cariótipo, até o exomo, que é um exame que analisa as regiões codificantes. São regiões que têm alguma característica, que é um exame bem mais sofisticado, mais elaborado, né? Então, ele, dentro do rol de testagem genética, o SUS oferece. E aí, o paciente é aquela questão de procurar um posto de saúde mais próximo da sua casa, explicar para o médico que te atender, o médico, a médica que te atender, as características, e aí a gente segue aquele fluxo, né? Sim. Que o SUS realiza, exatamente, mas esse serviço é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, a importância de a gente trazer isso aqui é reforçar para você tanto a importância do tema quanto a importância do diagnóstico. Se há uma suspeita, procure o profissional, procure a unidade básica de saúde. Aqui em Trindade, a gente tem a Clínica do Autista, que é referência, são poucas cidades que a gente vê isso. Exatamente. Né? Então, foi um projeto inovador, independente, não estou aqui para defender bandeira A ou B, ou prefeito A ou B, não é sobre isso. Mas, de fato, foi um projeto muito bacana e que está em funcionamento, e é um apoio, porque às vezes muitas cidades não têm. Então, principalmente vocês aqui, moradores de Trindade, têm esse recurso. Então, se tem essa suspeita, ou enfim, mesmo que talvez nem seja, mas vai lá, busca um apoio. Às vezes é melhor você ir fazer um diagnóstico correto do que ficar, às vezes, levantando, né, algumas situações sem ter essa situação definida, realmente. Dúvida não traz paz, né? Não traz paz. Dúvida não traz paz. Quando eu falei do diagnóstico em adultos, nós já presenciamos, até mesmo no consultório, né, da genética, ali no momento do aconselhamento genético, pacientes adultos que expressam aí esse sentimento de alívio. Nossa, que bom. É bom, eu estou me sentindo aliviado de saber o que eu sempre tive e que talvez aquilo tire a qualidade de vida da pessoa. Eu sempre friso isso. A busca de qualquer tipo de resolução no contexto de saúde é para quê?
Qual que é o objetivo? É qualidade de vida. Então, se tirou a sua qualidade de vida, é um direito seu de saber, de ir atrás, para ter o quê? Essa retomada da qualidade de vida, e que qualidade de vida é algo discutido enquanto ciência, tá? Então, nós temos aí uma linha dentro da ciência que discute exclusivamente sobre pontos de qualidade de vida, o que é qualidade de vida, né? Então, vários outros pontos, aquela pirâmide de Maslow, da base, né? É uma escalada ali para você chegar no ápice, que é o quê? Uma satisfação plena. Mas qual que é a base? A base é saúde, a base é comida, a base é água, é bem-estar, aí vai seguindo segurança. Então, a qualidade de vida, ela é discutida enquanto ciência, e eu sempre tento fazer essa relação para justificar que é um direito da pessoa sanar qualquer tipo de dúvida para qualquer condição de saúde. E só pegando a sua fala, quando você traz a Prefeitura de Trindade, né, e também não é que fazendo nenhum posicionamento partidário, essas coisas não tem nada a ver, mas é só fazendo o justo. Então, o folder foi uma oportunidade que eu tive assim que eu cheguei aqui em Trindade, né? Tem 2 anos eu falo que eu cheguei em Trindade, né? eu já sou quase cidadã trindadense, gente. Era um título, né? Era um título. Então, foi a cidade de Trindade, o prefeito de Trindade, frente à Secretaria da Educação, e foi uma aluna muito querida lá da Ponciano, que fez essa mediação. Oportunidade, a famosa oportunidade, sabe? Conectou as fontes, sabe? Eu queria muito. O folder é a realização de um sonho, que era falar um pouquinho sobre o meu trabalho do doutorado. Mas como? Será que todo mundo vai ler os artigos que a gente fez? Será que todo mundo vai ler minha tese? Eu queria algo que fosse acessível. Então, eu tive essa oportunidade aqui em Trindade, através da Prefeitura, da Secretaria de Educação, que eles viabilizaram a ideia, né? Então, ver esse folder sendo distribuído no sinaleiro, para pessoas dentro do coletivo, para pessoas de tudo quanto é jeito, não só aqui, esse folder foi para fora do estado. Que legal. Foi para vários lugares. Então, assim, eu queria deixar aqui meu agradecimento público para todas as pessoas que me deram essa oportunidade. E eu não estou falando de mim, não é sobre mim, mas é como que nós acessamos outras pessoas através do conhecimento, e o conhecimento verdadeiro, né? sem achismo, né? Isso. É isso que é o mais importante, porque falar de qualquer forma, né? Mas não, falar de uma forma com propriedade, com embasamento, né? Isso. Por isso que a gente fez até questão lá no início, né, do episódio de fazer a referenciação da profissional, porque não é um achismo, é algo com embasamento. Tudo que nós estamos falando aqui, não foi eu que tirei eu vou inventar para falar alguma coisa lá no podcast, não. E nesse aqui eu estaria violando todo um código de ética das minhas profissões. E eu tenho que seguir 2 códigos de ética, o da educação física e da biologia. Se eu fizer qualquer coisa errada. Nem, antes que eu me esqueça, só pontuar para o pessoal, e ainda lá dentro daquele aumento do número de diagnósticos, o Brasil não tem ainda um monitoramento populacional. Nós não temos esse dado. E o que mostra o quanto a temática ainda precisa ser muito explorada. Então, nós não temos ainda um dado populacional. Só se a hora que eu terminar o podcast, o censo sair, e eu vivi o censo todos os dias. Mas, pela primeira vez, nós tivemos essa coleta de informações no último recenseamento, né, no último censo, de se tinha alguma pessoa autista nos domicílios. Então, nós estamos aguardando, mas ainda não temos dados populacionais fidedignos, né? Então,
Não temos. Sim. Então, nós seguimos alguns números, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que é um país com uma população muito grande, né, que tem uma ciência também muito avançada e, enquanto pesquisadora brasileira, nós temos também muita coisa boa aqui no nosso país. Nós temos pesquisadores fantásticos, né? A nossa equipe é fantástica, né? Legal. A nossa equipe que trabalha com isso, meu grupo de pesquisa é fantástico, pioneiro em vários outros temas, tá? E nós temos outros pesquisadores no Brasil também se debruçando com isso. Mas, de dados populacionais, a gente segue algumas métricas que vêm de outros lugares. Então, saiu semana passada um novo número do CDC americano. O que é o CDC? É o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que deu uma incidência agora de crianças de até 8 anos, a cada 31 crianças nascidas, a gente tem um diagnóstico. Então, a proporção 1 para 31. Era 1 para 36, né? Então, nós tivemos essa reformulação de 1 para 31. Ou seja, segue aí aquela linha de raciocínio que a gente falou do aumento do diagnóstico e pontuando, assim, e é na minha visão enquanto pesquisadora, né? Outros pesquisadores que têm uma visão diferente sobre esse número aí no aumento dos diagnósticos e gera muita polêmica essa questão desse número, mas eu quero acreditar nas coisas que a ciência nos traz, né? Sim. Só reforçando para o pessoal, que é a melhora na formação dos profissionais, a melhora nas tecnologias e esse aumento aí de informação, tanto através de um material como esse, como em vias tecnológicas das plataformas digitais, né, e das redes sociais, nesse processo aí de informação. Bacana. Então, assim, nós estamos já com 50 minutos, quase caminhando Nossa, no muito final. rápido. É rápido, né? Fique à vontade, obviamente, medo. Mas assim, eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer e aí a gente vai caminhando para o final. Tá ótimo. A primeira é no sentido que você até comentou sobre a questão da qualidade de vida e que isso não envolve o núcleo da família como um todo, né? Não só o paciente ou a pessoa que tem um diagnóstico, mas toda a família como um todo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da predisposição, no sentido genético, né, de se há essa correlação de transferência de pai para filho, alguma coisa nesse sentido, e como que a genética, falando mais especificidade genética, tem tranquilizado os pais, né? Porque eu imagino, inclusive um dia a gente conversando na faculdade, né, você citou exemplo, que às vezes chega o pai com a culpa mesmo, né? No sentido de culpa mesmo, né? É culpa minha, alguma coisa nesse sentido. Então eu queria que você falasse um pouco dessa correlação da predisposição ser algo que é transmitido geneticamente, de pai para filho, e como que a genética vem no sentido de tranquilizar e essas famílias? Vamos lá. Sim, nós temos, né, a ciência traz aí já com muita robustez dados, né, nesse sentido de um sinal de alerta. Então, um pai ou uma mãe autista tem uma probabilidade maior de ter uma prole ali autista, tá? E é importante, Ney, a gente falar dentro da genética sempre essa questão de probabilidades aumentadas. E não é sentença, não é, não, meu filho, eu sou autista, meu filho vai nascer autista? Não. Mas nós temos aí probabilidades e chances aumentadas sim, tá? Como em qualquer outro também. Exatamente. E também de casos que não tem nenhum histórico familiar, nada. E é o que a gente chama de evento novo. A genética, nós tratamos aí condições nunca descritas no contexto da família como eventos de novo, tá? Então, sim,
esse aumento de probabilidade existe, né? Nós temos aí vários contextos, lembrando aqui dos nossos atendimentos, de famílias com 3 filhos autistas, tá? 2, família com nenhum histórico e com a criança com diagnóstico, né? Outras questões também de transtornos, como bipolaridade, depressão, esquizofrenia. Então, são genes ali, né, que estão circulando na família. Então, a gente tem que ter, sim, um olhar diferenciado aí, por isso que compreender a história familiar é muito importante. Se a pessoa quer conhecer mais sobre a genética, né, vou procurar um profissional, então essa questão de conhecer a história familiar é muito importante para nós geneticistas, muito importante, tá? Qual foi a outra questão? No sentido de tranquilizar. De tranquilizar, sim. A culpa é minha? Eu passei isso para os meus filhos? É muito comum esses questionamentos, né? Entre as mães, um medo, alguma coisa nesse sentido, mas nós, enquanto geneticistas, a gente está ali para passar, de fato, o que a genética diz, né, e totalmente não diretivo. A função do conselheiro geneticista não é dizer o que você vai fazer, mas é mostrar, né, o que a genética nos diz isso, e aí a família, né, procurar ali as devidas providências para minimizar, né? Então, tem diagnósticos relacionados ao que nós estamos vendo ali no resultado, por exemplo, um teste genético grave, muito grave, prognósticos ruins? Tem. Tem. Então, o médico faz o diagnóstico e aí busca ali todo esse acolhimento, né? Então, a gente sempre conversa em sala de aula. Pacientes com prognósticos mais reservados, com prognósticos mais especiais, eles precisam muito de um acompanhamento psicológico. Porque a importância da equipe multidisciplinar. Então, tem condições, né, um pouco mais graves, que o paciente vai ter ali uma perda neuromuscular muito significativa. Então, ele vai precisar do fisioterapeuta, ele vai precisar do fonoaudiólogo, ele vai precisar do psicólogo, né? Então, essa equipe multidisciplinar, a forma de se tratar saúde hoje, ela é multidisciplinar, né? Ela é totalmente multidisciplinar. Bacana. Então, a última, para a gente poder ir para o encerramento, professora, seria... a gente ouve muito a questão do uso de telas, se isso influencia ou não. É uma questão do ambiente, né? Se a gente for pensar lá na questão genética, mas em si, esse uso de telas... eu estou trazendo isso para o debate, mas no sentido científico. Há algum estudo, alguma correlação? A senhora já viu algo que faça correlações a isso ou não? Tá, vamos lá, Ney. Ninguém vira autista. Primeiro ponto. Tá. Ninguém vira autista. Então, você nasce com essa condição. Certo. A exposição da tela, então, através da mãe, por exemplo, para a gente causar algum distúrbio na formação do sistema nervoso ali, eu desconheço. Porém, o que a neurociência tem se debatido muito, tem trago aí, tem feito muitos questionamentos, é esse efeito da tela na iniciação infantil. Em outros aspectos, certo. Né? Pode causar mal? Pode sim, né? Mas assim, não é muito a minha área, essa questão das telas. Sim. Mas de uma forma geral, dentro dessas perspectivas da neurociência, tem os prós e os contras, né? É aquela dependência da tela. Então,
talvez a criança fica muito irritada quando você tira essa tela dela, Sim. né? Então pode causar ali problemas nos olhos, né? Várias questões. Porém, nós temos várias terapias que dependem, por exemplo, de tecnologias que têm telas. Entende? Então a gente fica aí. Não é algo assertivo, né? Que dá para cravar algo, né? Eu já li artigos, né, de profissionais que fazem todo um panorama ali desse malefício da exposição das telas, mas não como causador do TEA, entende? Porque ninguém vira TEA. A pessoa nasce com essa condição. E dependendo do nível de suporte do paciente, né? Você até tinha falado, então é por isso que tem esse espectro, é por isso que chama espectro do autismo. Então, o nível de suporte ali pode ser que o paciente se desorganize com ou sem a tela. Então, basicamente, já vamos cravar, não tem correlação, né? De acordo, a princípio, com essas informações. Só dentro dessa linha mesmo, aí já é uma reflexão, um pensamento, também não é científico, tá, gente? É um pensamento só, porque talvez a tela em si não seja a grande vilã. Mas pegando o exemplo do celular, o celular a gente tem nenhuma radiação, que é a parte da conexão do Wi-Fi, né, essa conexão às redes, inclusive existia uma discussão sobre o 5G, pela essa radiação que ele emite, né? E essa radiação, enquanto ambiente, manipulando lá o código genético, e causar mutações, assim, é um questionamento que eu particularmente tenho. Quem sabe um dia, no futuro, enquanto talvez cientista, começa a pesquisar, e tem vários questionamentos, inclusive questões sazonais. Eu já li artigos científicos que pontuam aí uma correlação com determinadas épocas do ano. Então envolve o quê? Ação do tempo, sol, frio, tá? Mas é importante a gente pontuar que estudos assim precisam de uma expressividade populacional. Tá? Tem vários estudos. Vocês podem ir agora para os bancos de dados, tem estudo de tudo quanto é jeito para tentar justificar a etiologia do autismo, tá? Mas nós precisamos ter muito critério de qual foi a metodologia desse estudo, qual foi a população, qual é o N, né, um termo técnico, qual é o N amostral desse estudo, quais foram as condutas, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. A informação é excelente, né? Essa velocidade das informações, mas às vezes a gente tem que ter muito critério para ver quem está passando essa informação, de onde essa informação foi tirada, né? Quem publicou isso, quem falou isso, tá? Porque falar, todo mundo fala. Especular, todo mundo vai especular. Tá? Esse foi o principal objetivo, gente. A gente está caminhando para o nosso final, é justamente isso, trazer um referencial, né? O comentário são coisas que a gente, cotidianas, que a gente tem essas correlações, mas aqui a gente veio com todo esse cuidado, com toda essa delicadeza mesmo, tentando expor o que realmente a gente tem nos embasamentos dos órgãos, como a professora já citou, do que a gente tem de concreto. Tá? Então, até os levantamentos aqui é para provocar, para que a gente tenha realmente o que é concreto, o que é concreto, o que é real. Né? E a gente se fixar nisso. Né? Existe vários profissionais envolvidos aí nessa pesquisa, não só do autismo, mas de vários outros. Né? Então, a gente tem que confiar na ciência. Vou fazer uma referência para a época do Covid. Eu falei assim, você não quer tomar vacina do Covid? Não. Mas você está tomando Dorflex aí? Você está tomando um outro antibiótico aí? Então faz o seguinte, para de tomar tudo.
Porque os mesmos profissionais, cientistas que desenvolveram essa vacina, é mesmo que desenvolveram esse remédio aí. Então, se você não confia nesse mesmo profissional para desenvolver uma vacina, mas você confia nele para desenvolver um duplex, tem uma incoerência. Entra no viés. O que eu quero acreditar. O que eu quero acreditar. Então, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita também. Ou a gente acredita em tudo ou não acredita em nada, né? Se eu tenho um profissional que, quando eu estou com a cabeça doendo, eu tomo um remédio, mas aí a vacina eu não vou tomar. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a gente tem que ter isso. E essa foi a intenção. Espero que eu tenha conduzido da melhor forma possível, gerado conhecimento, esclarecimento para vocês que estão aí conosco. Nesse bloco final, gostaria de dar a oportunidade para você fazer uma consideração final. De repente faltou algo que você queria ter comentado e eu, de repente, não abordou esse assunto. Então, que você tenha a oportunidade de falar algo que tenha ficado no seu coração, de estar comentando aqui hoje, ou até mesmo fazer um fechamento e resumir, né, para o pessoal de casa aí também. Tá? Bom, pessoal, então eu agradeço, né, a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora, né, para quem vai assistir depois, vai ser uma honra passar aí esse nosso bate-papo para vocês. Então, concluir, né, a seriedade enquanto profissional de saúde, bióloga genética, essa seriedade que eu e o meu grupo de pesquisa, né, todas as pessoas que trabalham comigo, conduz, né, todas essas questões aí de saúde humana, né, e o acolhimento para as famílias, né, eu acredito que esse podcast pode chegar para muitas famílias, né, então sintam-se acolhidas, todos os dias, assim, eu acho que o que me motiva seguir, sabe, né, frente a todas as dificuldades que todo profissional passa, que todo ser humano passa, mas eu sempre lembro das famílias. E a devolutiva que a gente tem dessas famílias, né, de ter fechado o processo aí da odisseia do diagnóstico, de ter recebido um resultado que vai melhorar a qualidade de vida dessa criança ou desse adulto, fornecendo terapias, intervenção precoce, né? Então, eu acho que é só agradecer mesmo, confie na ciência. Tem muita gente boa que se debruça todos os dias para tentar aí compreender, né, essa complexidade que é o ser humano. Nós somos muito complexos, né, mas que junto com a ciência a gente vai muito longe. E eu queria fazer duas considerações. Falar para a nossa audiência, estou me sentindo tão chique, né, nossa audiência. Pessoal, acredite na educação, procure se especializar, tá? Tá na dúvida, volte a estudar, vai fazer outro curso. E aqui eu vou falar um pouquinho da faculdade, né? Nós estamos aqui em Trindade. O Ney estuda lá na Faculdade Afonciano, eu sou professora da Faculdade Afonciano, do curso de Psicologia, do curso de Pedagogia. Então, quer estudar? Vamos estudar. A educação, assim como transformou a minha vida, transformou a sua, ela tem a possibilidade de transformar a sua vida também, tá? Então, era esse primeiro ponto. E nós estamos com a pós-graduação, tá, em aba, pela Faculdade Afonciano, já na terceira turma, com vagas abertas. Tem qualquer dúvida, quero me inscrever, é só mandar uma mensagem. Tem como depois a gente ver, né, quem manda mensagem? Tem sim, fica registrado. Sim, né? É só entrar em contato ou procurar aqui a Faculdade Afonciano, tá? Nós estamos com uma outra turma aberta, tá certo? E que tem uma demanda aí muito alta para quê? Para profissionais. Tá? Então, como a gente está com uma demanda nesse ponto alta, evite também a formação de novos profissionais. E posso deixar um telefone? Pode, à vontade. Caso alguém queira, né, procurar o nosso serviço de genética de forma particular, eu vou deixar o contato lá da Genética com Excelência, que é onde a gente realiza esse
serviço de genética pelo particular, tá? Então, deixa eu achar o telefone aqui. Vocês vão falar com a Aline, tá? E agora deixa eu achar o telefone, né? Ai, Enquanto isso, daí pode ser, eu vou só fazer uns agradecimentos ao pessoal que está nos acompanhando aqui. Achei, né? Então, vai lá, Telefone. pode falar. Então, gente, se precisar do serviço de genética, tá? Fala com a Aline no Genética com Excelência pelo fone 62 99964 2122. Será uma honra poder aí estar contribuindo com vocês, tá? Na resolução aí de qualquer dúvida e Novamente. 62 99964 2122. Genética com Excelência, falar com a Aline. E quem for indicação do podcast, tem um descontinho. Oh, que legal. Isso aí, fala que viu no podcast que vai ter um desconto. Isso aí. Então, a gente já tinha comentado, teve algumas outras pessoas que fizeram questão de deixar aqui uma mensagem. Eu não vou conseguir ler as mensagens. Nossa, grande mas mensagem. e os nomes eu vou ler das pessoas aqui, ó. Sinara, Glauquio, Miriam, Minha mãe. Jaqueline, Ai, um beijo, gente. Obrigada, viu? Gersina, Ai, que Isabela, linda. Andaiane, Ai, linda. Márcio, Lídia, enfim, e outros aqui também. Nossa, gente. Foi legal, bem. A Caroline, que legal, gente. Muito obrigado por vocês terem tirado esse tempo. Eu sei que é um horário que muita gente ainda estava trabalhando, né? Então alguns estão entrando aqui mais tarde. Mas vai ficar gravado no YouTube, vai ficar também gravado no Instagram, tá? E é um conteúdo que, de verdade, compensa compartilhar com os amigos depois, fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, vamos fazer valer o esforço, Dãozinho, de tirar esse tempo, vir cá compartilhar essas informações conosco e depois compartilha com os seus amigos, com os grupos aí da família. Vamos fazer essa informação chegar ao maior número possível de pessoas. Exatamente. Né? Corrente do bem, né? Corrente do bem. Dãozinho, novamente, Eu que muito agradeço. obrigado. Obrigado, Eu que agradeço. Uma honra, viu? Que Deus possa recompensar, né, de N formas, que você possa continuar tendo ainda mais sucesso profissional, na sua vida pessoal também, tá? E na medida do possível também, conte comigo, que eu puder somar nisso daí. Com certeza. Né? Eu acho que é sobre isso, é sobre se ajudar também, né? E Oportunidades, né? Oportunidades. A gente já vem conversando muito e que possa também, além do relacionamento, que eu gosto muito de separar o profissional do pessoal, né? Relacionamento de faculdade, lá são os papéis sociais que a gente aprende na psicologia, né? Em cada local você tem o seu papel social, né? Sim. Então, você respeitar bem isso, o que é o papel profissional da professora, enfim, que a gente está aqui num ambiente um pouco diferente, que nos permite ter essa troca mais leve, né? Sim. Mas que possa surgir realmente talvez uma amizade, né? Essa troca possa persistir, tá? E conte comigo, se você precisar, as portas estão abertas. Se quiser fazer um outro episódio com algum colega, algum profissional lá, aqui esse espaço está aberto para você. Eu fiquei super à vontade, gente. Quero fazer mais podcasts. Adorei. Adorei o ambiente, me senti em casa. É isso aí. Então eu quero agradecer a vocês e também só lembrar no final que aqui onde a gente está fazendo a gravação do podcast é no nosso co-work aqui de Trindade, chama G4 Hub, é o primeiro co-work aqui de Trindade. E essa estrutura aqui, se você que está assistindo também quiser fazer o seu podcast, a gente loca, tá? Então você pode vir para cá e fazer o seu podcast com a sua galera, com o seu tema, da seu formato, tá? É só entrar em contato conosco também, com o G4 Hub do Instagram, ou mesmo aqui pelo Instagram do podcast, que a gente tem acesso também, né? E a gente vai conduzindo aí, tá? No mais, muito obrigado, fiquem com Deus, vocês também, e que tenham também um final de semana, a gente está chegando em um final de semana abençoado, de muita paz, tudo com segurança, né? Juízo, pessoal. E aí, pessoal, um abração. Tchau, obrigada.